Eu quero refletir na palavra do Senhor com você nesse momento, baseado num texto muito conhecido de todos nós. Eu queria refletir com você baseado no texto de Marcos, capítulo 4. E eu quero ler a partir do versículo 35, que é o texto que vai servir para a nossa meditação nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e remudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, um texto importante no Novo Testamento, onde mostra o poder de Jesus diante de um momento difícil, diante de uma grande tempestade. Eu queria lembrar com você, antes de nós refletirmos nesse texto, de um salmo que talvez na nossa mente ele fica um pouco esquecido. Salmo de número 34, versículo de número 8, diz assim: Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Eu vou repetir. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. O salmo termina assim: Feliz aquele que encontra segurança nele. A palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer de Gênesis a Apocalipse que o nosso Deus é um Deus bondoso, que o nosso Deus é um Deus bom. Esse é um atributo de Deus. Deus não tem atitudes boas, Deus é bom. A bondade de Deus é um atributo divino que o nosso Deus tem. A questão é que, às vezes, quando estamos enfrentando momentos difíceis na vida, quando estamos enfrentando momentos complexos, momentos de turbulência na nossa vida, nós esquecemos dessa verdade espiritual e começamos a nos questionar acerca da bondade de Deus. Começamos a nos questionar acerca desse atributo de Deus. E quando eu penso nessa questão, eu me lembro de uma história que talvez você também conheça essa história. Eu ouvi ela há muito tempo atrás. É uma história bem simples, eu não sou muito bom de contar histórias, mas eu quero compartilhar com você aqui para que nós possamos refletir sobre isso, sobre a bondade de Deus. A história é uma história que fala sobre um rei e um súdito. Eles tinham uma boa amizade um com o outro e o rei dava liberdade para que esse súdito conversasse com ele, compartilhasse as suas ideias, as suas experiências, os seus conceitos. E esse súdito sempre dizia para esse rei: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Certa vez, diz essa história, que o rei e o súdito foram para um período de caça. E nessa caça, o rei sofreu um acidente, um animal comeu um dos dedos do rei. E o rei ficou muito irritado, bravo com aquela situação. E aí esse súdito, que já tinha um relacionamento bom com o rei, chegou para o rei e disse assim: Rei, não fique bravo, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A história diz que o rei ficou muito bravo, ficou irritado com aquele súdito e mandou prender ele, colocou ele na prisão. Passado um tempo, o rei foi novamente praticar a caça, que era um esporte que ele gostava, e aí foi pego, aprisionado por uma tribo indígenas.
e essa tribo indígena ia sacrificar o rei, aquele poderoso rei, aos seus deuses, aos seus senhores, enfim. E a história diz que quando eles foram sacrificar o rei, eles perceberam que o rei não tinha um dos dedos. E aí, por conta disso, era um sacrifício imperfeito, então eles decidiram não sacrificar o rei. Soltaram o rei e entenderam que não era um sacrifício aceitável ao Deus deles. O rei voltou para o seu castelo e foi primeiramente ver aquela pessoa, aquele amigo, aquele súdito que ele havia colocado na prisão por conta daquele momento de crise. E aí ele falou assim: olha, eu passei por uma experiência e descobri que Deus realmente é bom. Eu só não entendi, porque mesmo Deus sendo bom, você é um homem de fé. Ele permitiu que eu te colocasse na prisão, na cadeia. Aí o súdito respondeu assim, que graças a Deus ele estava preso, porque se ele tivesse ido na caça com o rei, aqueles indígenas, aquela tribo teria sacrificado ele, porque ele era um homem perfeito e tinha soltado o rei. Às vezes, irmãos, quando nós passamos por momentos difíceis na vida, nós temos dificuldade de enxergar e de entender a bondade de Deus. Nós achamos que Deus se esqueceu de nós quando estamos enfrentando um momento de crise, quando estamos enfrentando um momento difícil, quando passamos por um deserto na vida, nós começamos a questionar a bondade de Deus. O texto que nós lemos de Marcos no capítulo 5, melhor dizendo, no capítulo 4, mostra isso pra gente. Os discípulos enfrentaram uma situação em que eles começaram a questionar a autoridade e o poder de Jesus. O contexto de Marcos capítulo 4 é que Jesus estava ensinando o dia todo. O texto vai dizer pra gente que ele passou o dia inteiro ensinando as pessoas acerca das coisas do reino de Deus. Chegou um determinado momento do dia em que Jesus estava cansado, exausto, de tanto ensinar as pessoas, de tanto ministrar a palavra do Senhor. E aí ele reuniu seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do rio, para a outra margem do rio. Algumas expressões do texto bíblico vai dizer que Jesus disse assim: passemos para outra margem. E é isso que ele fez, reuniu seus discípulos entraram num barco e foram em direção à outra margem do rio. Aí o texto bíblico diz que quando eles estavam nessa trajetória, nesse percurso, veio uma forte tempestade sobre eles. E a tempestade era tão grande que os discípulos, que eram exímios pescadores, homens do mar, ficaram desesperados e começaram a questionar Jesus, começaram a questionar a postura de Jesus, porque o texto diz que Jesus estava em meio àquela turbulência, àquela tempestade, Jesus estava dormindo. Versículo 38 diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eles começaram a questionar Jesus sobre aquela situação. Aí a Bíblia diz que Jesus se levanta, ele repreende o vento, ele acalma o mar e eles conseguem chegar no outro lado do rio, como Jesus havia dito inicialmente. A grande questão de olharmos para um texto bíblico, para uma história bíblica como essa, é o que aprendemos com essa experiência dos discípulos e Jesus em meio a essa tempestade. O que eu e você podemos aprender hoje? Eu queria rapidamente extrair aqui pelo menos 2 lições desse texto que são importantes para as nossas vidas no tempo em que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, em momentos difíceis, nós precisamos enfrentar o medo através da fé. Em momentos difíceis, nós precisamos enfrentar o medo através da fé. O que aconteceu com esses discípulos é que, diante de um momento de turbulência, de um momento de tempestade, esses homens começaram a questionar
a Deus, o próprio Jesus. Eu quero ler de novo o versículo 38 com você. Diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Repare que o questionamento dos discípulos, ele só surgiu por conta do momento de crise. E normalmente acontece isso conosco. Nós começamos a questionar a Deus quando enfrentamos momentos difíceis, quando a tempestade é muito grande, quando a turbulência é muito pesada, é muito forte. Nós começamos a questionar a Deus: o Senhor não está se importando comigo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Estamos enfrentando uma crise mundial e talvez nesse momento de incerteza, de insegurança, você esteja se perguntando: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou ficando sem recurso? O Senhor não está vendo que emocionalmente eu não estou aguentando? O Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa com a minha família? Talvez esse seja os nossos questionamentos em um tempo difícil como esse que nós estamos vivendo. Se você ler esse mesmo texto em Mateus, em Lucas, você vai perceber que os evangelistas, nesse caso, eles não dizem como se fosse uma pergunta, é como se eles estivessem afirmando. Mateus diz assim: Senhor, salva-nos, perecemos. É como se Mateus estivesse afirmando que eles iriam perecer. Quando a gente lê esse mesmo texto em Lucas, Lucas diz assim: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ou seja, irmãos, esses homens habilidosos, experientes com as águas, com os mares, eles estavam de fato extremamente preocupados. Eles estavam com medo de perecerem, de morrerem. E o medo que surgiu no coração deles fizeram com que eles começassem a questionar ao Senhor Jesus, a preocupação que Jesus tinha com eles. Em momentos difíceis, quando o nosso coração está repleto de medo, nós estamos tendenciosos também a questionar a Deus. Mas eu queria te desafiar a enfrentar o medo do tempo presente através da fé. Eu queria te desafiar a lembrar das promessas de Jesus, porque talvez seja exatamente isso, aquilo que os discípulos esqueceram. Eles esqueceram que Jesus tinha dito no comecinho do trecho: passemos para o outro lado. Jesus estava fazendo uma afirmação, ele estava de alguma forma dizendo: olha, agora nós vamos sair daqui e vamos chegar lá. Havia uma fala de Jesus, havia de certa forma uma palavra empenhada de Jesus: eles vão passar para o outro lado. Só que quando a tempestade veio, o medo surgiu no coração e rapidamente eles esqueceram das promessas de Jesus. É isso que acontece às vezes conosco. Eu queria desafiar você a enfrentar os momentos de incerteza, os momentos de turbulência com fé, com confiança em Jesus Cristo. Não se esqueça das promessas de Jesus. A Bíblia fala que Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias inclui os dias em que nós estamos vivendo. Jesus não perdeu o controle da igreja, Jesus não perdeu o controle da nossa vida, Jesus não perdeu o controle da sua vida, Ele continua reinando e as promessas dele precisam ser lembradas por você nesse tempo de dificuldade. Não se esqueça das promessas que Deus nos fez, porque essas promessas, elas nos sustentam em um período difícil como esse que nós estamos vivendo. Segunda coisa que eu aprendo quando eu olho nesse texto é que em momentos difíceis nós precisamos conhecer quem é Jesus. O versículo 41 revela uma outra pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, ou a eles mesmos, nesse texto. O versículo 41 diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta profunda, porque o texto diz que eles estavam tomados de temor.
É como se esses homens, diante da constatação do milagre extraordinário que Jesus fez, eles estivessem estarrecidos. O temor aqui não é um medo, mas é uma reverência. Eles estavam diante do Deus encarnado. Eles estavam diante daquele que tem poder para acalmar as tempestades, para acalmar o mar, para acalmar o vento. E eles ficaram extasiados. O que esse texto está me ensinando é que os momentos difíceis da vida, eles servem para nos ensinar quem Deus é. Os momentos difíceis da vida, eles são pedagógicos. Os desertos que passamos, as lutas que nós passamos, elas servem, irmãos e irmãs, para nos ensinar mais acerca de Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais paz e segurança temos em nosso coração. É muito importante que no momento de crise você procure se aprofundar no conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é fundamental para enfrentarmos momentos difíceis. É muito importante que nesse período em que o seu coração está sendo questionado, em que a sua fé está sendo questionada, em que você tem enfrentado lutas, você procure conhecer mais acerca de Deus, porque o conhecimento de Deus nos ajuda a superar momentos difíceis. Nós não devemos, irmãos, nos apegar ao Deus da televisão, ao Deus dos apóstolos modernos. Nós não devemos nos apegar ao Deus da mídia. Nós não devemos nos apegar ao Deus ou ao Jesus que é pregado apenas no ambiente televisivo. Nós não podemos nos apegar ao Jesus que apenas é apresentado pelos grandes pregadores ou conferencistas. Nós não devemos nos apegar ao Deus apresentado por músicas triunfalistas. Nós devemos nos apegar ao Deus da Bíblia. É esse Deus que vai nos conduzir a um momento como esse que nós estamos vivendo. É esse Deus, irmãos, que nós precisamos conhecer. É o Deus da Bíblia. Quando nós conhecemos o Deus da Bíblia, nós somos apaziguados, o nosso coração se acalma. Porque o Deus da Bíblia, Ele nunca escondeu absolutamente nada de nós. O Deus da Bíblia, Ele nos ensina. Ele diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Deus da Bíblia vai nos ensinar que nos últimos dias a igreja sofreria por conta da pregação do Evangelho. O Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia vai nos ensinar que nós, como comunidade do Reino de Deus, enfrentaríamos tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas para que nós permanecêssemos firmes, confiantes, porque Ele estaria conosco todos os dias. As experiências difíceis da vida, elas nos conduzem a um conhecimento profundo de Deus. E o conhecimento profundo de Deus vai nos ajudar, meus irmãos e minhas irmãs, a enfrentarmos e a superarmos os momentos de crise. Nós precisamos conhecer o Jesus homem, o Jesus que fica cansado, o Jesus que dorme, o Jesus que se entrega pela humanidade, um Jesus que se doa. Mas nós também precisamos conhecer o Jesus Deus, o Jesus que acalma a tempestade, o Jesus que apazigua o nosso coração. Nós precisamos conhecer, irmãos, profundamente o nosso Deus, para que nesse tempo de dificuldade nós possamos permanecermos firmes diante dele. Eu quero concluir essa reflexão lembrando você uma história que eu li em um livro de um pastor americano chamado Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro é um pastor americano que pastoreia uma igreja no Havaí de aproximadamente 10 mil membros. E ele diz em um dos seus livros que em determinado momento do seu ministério, ele foi questionado pelos donos do prédio onde a igreja dele estava
ele deveria entregar aquele prédio em 6 semanas. Era um prédio que cabia aproximadamente 6.000 pessoas e em 6 semanas ele teria que encontrar um outro lugar para reunir toda a igreja. E o N. Cordeiro diz que ele ficou extremamente preocupado e durante aquelas semanas ele ficou procurando um lugar, ele foi em estádios, ele foi em escolas, ele foi em teatros e não encontrava nenhum lugar na cidade para reunir cerca de 10.000 pessoas. E aí, descrevendo no livro, ele disse que ficou extremamente angustiado e preocupado até que um dia ele teve um estalo, um insight. Ele pensou em fazer o culto num parque público. Aí ele foi no parque, pediu a autorização, autorizaram, e aí ele ficou um pouco mais tranquilo e ia conseguir celebrar a Deus com a igreja dele naquele parque, cerca de 10.000 membros. Aí ele falou que o tempo foi se aproximando do culto, e aí veio uma preocupação no coração dele. Ele disse assim: meu Deus, mas e se chover? O pessoal está no parque, o Havaí é um lugar que chove muito. Ele ficou com essa preocupação no coração, mas orou a Deus e falou: Deus, eu sou um servo fiel seu, eu sou um pastor, eu não estou te pedindo riqueza, eu não estou te pedindo nada, eu só estou te pedindo que o Senhor envie um sol abençoado no dia do culto, porque assim a gente fica tranquilo, a gente não vai ter nenhum problema e a nossa celebração vai acontecer normalmente. Aí ele diz que um dia antes da celebração ele continuou orando, pedindo a bênção de Deus, o cuidado de Deus e pedindo que Deus permitisse que não chovesse. Só que chegou no dia do culto, ele falou que saiu de casa com tanta fé que ele deixou o guarda-chuva em casa. Ele não vou nem levar o guarda-chuva. Aí ele foi para o carro, o dia estava meio nublado, aí ele entrou no carro e aí ele percebeu algumas gotinhas caindo ali no para-brisa do carro. Aí ele falou assim: eu tenho tanta fé que Deus não vai permitir que chova que eu não vou nem ligar o limpador do carro. Ele fala que não ligou o limpador, foi em direção ao parque e aquela garoa aumentando. Quando ele chegou no parque, já estavam os irmãos lá cantando, a igreja reunida e a chuva caindo e a chuva aumentando. E aí ele entrou no clima, começou a celebrar a Deus com os irmãos, mas ele fala que em algum momento da celebração, ele faz uma oração irritado com Deus. Ele diz assim que na oração dele, ele falou para Deus: Deus, eu sou teu servo, eu não estou pedindo riqueza para o Senhor, eu só pedi um dia de sol, e o Senhor manda essa garoa aqui, essa chuva. O Senhor poderia ter um pouco mais de consideração por mim. Ele orando, questionando a Deus ali, na oração pessoal dele, como o Senhor permite eu enfrentar esse momento difícil com a igreja. E aí ele fala que em algum momento parece que Deus falou ao coração dele com a seguinte frase. Eu queria ler a frase para você. Ele diz assim, como se Deus estivesse falando ao coração dele: você está mais preocupado com a ausência da chuva do que com a presença de Deus. E ele falou que essa frase marcou a experiência dele com Deus. Ele disse que a voz falou ao coração dele exatamente isso: você está mais preocupado com a ausência da chuva do que com a presença de Deus. Às vezes, meus irmãos, quando enfrentamos as turbulências da vida, é essa expressão que vem à nossa mente, ao nosso coração. Às vezes nós ficamos mais preocupados com a ausência das tribulações do que com a presença de Deus. Às vezes ficamos mais preocupados em não enfrentar lutas do que ter a certeza de que nas lutas Deus está conosco. Então eu gostaria de incentivar você nesse momento a não valorizar as tempestades, mas lembrar que em meio às tempestades, o nosso Deus está conosco. Não se preocupe com a chuva, com o temporal, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para acalmar a tempestade, para acalmar os ventos. Qual tempestade você tem enfrentado na sua vida? Nesse momento em que você está assistindo essa celebração,
Qual luta você tem enfrentado? Qual medo está fazendo você questionar a Deus, a palavra e as promessas de Deus? Eu gostaria de te incentivar a não olhar para as tempestades da vida, a não olhar para as circunstâncias difíceis, mas a olhar para Jesus. Jesus continua sendo Deus, reinando absolutamente nas nossas vidas. A minha oração é que essa palavra fique gravada no seu coração e que você saia desse momento de devoção, de adoração a Deus com esperança no seu coração, sabendo que Jesus está no barco da nossa vida. E se Ele está no barco da nossa vida, nós passaremos para outra margem.